E aí, todos sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui para a gente falar um pouquinho do Quiron, né? Esse curador interno, essa energia maravilhosa que tem no mapa astral de todos nós, né? Na carta de nascimento, que é o mapa natal, aparece na Revolução Solar também. Há algumas pessoas, elas não fazem a leitura do Quiron, mas eu faço, porque eu acho de extrema importância a gente saber quais são as dificuldades que nós temos, né? Aqui está a Penélope querendo participar da aula. Ter gatos é isso aí. A gente faz o encontro online e o gato entra no meio da tela. Mas está tudo bom, né? Faz parte da família. Então, a gente vai começar a ver aqui um pouco da história da mitologia do Quiron. Eu preciso falar um pouco disso, porque além de ser uma história belíssima, é, tem muito a ver com o que a gente vai aprender ou vai conversar sobre a energia da cura no nosso mapa. Então, aí tem que falar um pouco da mitologia, porque ela é a base, né? Ela dá muitas dicas, né? Quando você escuta a história do Quiron, tá? Então, é esse centauro maravilhoso, metade homem, metade cavalo, né? E antigamente tinha como é que eu vou explicar para vocês? Um grande mistério com relação justamente, né, como é um conto, né, uma história mitológica, ou seja, baseada em arquétipos, mas que estão no nosso inconsciente, mas que não são situações reais, né? Começava se falando assim, né, que os centauros nasciam, né, de um grande mistério. E aí tinha uma lenda, né, que o Ixion, filho de Ares, durante um banquete junto aos deuses, tentou seduzir a esposa de Zeus, uma das, né, que eram várias. Percebendo as intenções de Ixion, Zeus moldou uma nuvem à semelhança de sua mulher Hera. Sem perceber, Ixion se uniu à nuvem, dando origem aos centauros. Então, esse tipo de história mitológica fala muito da coisa do fantástica, né? Da fantasia, da imaginação, do inconsciente, né? Em todas as lendas, em todas as histórias mitológicas de Zeus, ele sempre se transformava em alguma coisa, em algum objeto, em algum animal, na maioria das vezes animais. Então, essa capacidade desse lado animal que todos nós temos, né? É bem colocado na hora quando você começa a falar do centauro. Até porque ele também é uma representação do signo de Sagitário, né? Ele é a representação do signo de Sagitário. Metade homem, metade cavalo. Então, esse ser mitológico, ele traduz muitos dos nossos anseios com relação ao nosso crescimento espiritual, com relação ao crescimento moral, com relação à busca de conhecimento, e tem muito a ver com a história do Quiron. E aí, continuando, apesar de Quiron ser o rei dos centauros, ele não era o filho de Ixion, né? Quiron era filho de Cronos, ou seja, de Saturno, né? Da representação de Saturno. Cronos é o tempo. E da Oceanide Filira, ou Filira, né? Como você queira falar. Conta a lenda que, para fugir da desconfiança de sua mulher, a deusa Reia, que Cronos era casado com Reia, Cronos transformou-se em um cavalo para amar a bela Filira. A Oceanide é como se fosse uma criatura que veio do mar, que tem uma lembrança ou algo que remete às sereias, né? Ou as criaturas do mar, como as ondinas, né? Então tem a ver o lado masculino com o lado feminino, o lado da água, da fecundação, com a energia masculina. Então, ou seja, sempre para ver algum tipo de nascimento, algum tipo de situação, de estar numa vida, de chegar a uma vida, né, para crescer e cumprir algum tipo de tarefa ou ter algum tipo de aprendizado, você sempre vai ter essa ideia da união do masculino com o feminino. E aí,
Dessa união nasceu no Monte Pelion um menino metade homem, metade cavalo. Inconformada em ter gerado um centauro, Filida teve repulsa do filho. Para não sofrer com a imagem do pequeno monstro, ela pediu aos deuses para que a transformassem em uma árvore. E aí a gente entra na parte um pouco junguiana da história, né? Que toda mitologia sempre vai ter essa dificuldade do entendimento entre mães, né, entre pais e filhos, né? Então, no caso aqui, ela teve uma repulsa porque ela viu que ele era um ser diferenciado. Isso, no inconsciente feminino, qualquer mulher pode ter isso com relação ao seu processo de gravidez, com relação à maternidade, né, esses sentimentos difíceis. E aí, no caso, já fala de Quiron no mapa com relação a uma ferida, uma mágoa, uma ausência, uma falta de amorosidade que ele já sofreu com a mãe dele. Então, a rejeição. Onde o Quiron aparece no mapa da gente, no signo e na casa astrológica, que a gente vai ouvir um pouquinho aqui durante o nosso encontro, é que o Quiron é essa ferida, né? Essa mágoa, esse ressentimento, essa ausência, essa falta, essa rejeição. Então, ele foi um animal que foi uma pessoa, né, que era metade homem, metade animal, que foi rejeitada pela própria mãe dele. E nesse contexto, ela pediu para se transformar numa árvore. E aí entra também outra parte do inconsciente coletivo feminino, é quando uma mulher ela não se sente satisfeita com aquilo que ela gerou, né? Ou seja, criou-se uma expectativa, criou-se uma projeção em cima de um filho ou de uma filha, e aí se transformar em árvore, ou seja, eu fico ausente. Eu não estou fazendo parte daquele contexto, né? Então é como se fosse ali somente uma figura representativa. Então, ou seja, eu não quero participar, eu não quero ver, eu não quero estar, eu não quero fazer esse movimento de troca entre um e outro. Isso é um simbolismo também que fica registrado no nosso inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é essa coisa maravilhosa que todos nós temos, independente de qual cidade, país, cultura que cada um tem, né? Apesar de alguns fatos culturais serem bem diferenciados, mas no contexto geral tem essa coisa do feminino materno, né? Que se obriga a ser cuidador e amoroso sempre, e não necessariamente isso é uma realidade, tá? E na mitologia ela foi colocada dessa forma justamente como uma dificuldade de aceitação, né? Dessa situação em que a Filira passou. Compadecidos, os deuses a transformaram em uma tília. Tília é uma árvore, tá, gente? Ao ver a amada imóvel em forma de árvore, só restou a Cronos protegê-la dos raios e dos lenhadores, fazendo com que a tília exalasse para todo sempre um agradável e inebriante perfume quando floresce na primavera. Existe essa árvore, eu pesquisei aí na internet, ela é realmente uma árvore que solta um aroma, um perfume muito particular, muito chamativo, né? Então, criou-se esse fato real com um fato mitológico. E Quiron foi entregue para ser educado por Apolo, o deus Sol, e por Ártemis, a deusa Lua. Aí já encontra, nessa história da criação do Quiron, dois arquétipos masculinos e femininos extremamente saudáveis e extremamente assertivos, né? Então, o Apolo, com a representação do pai que ensina, que direciona, que... Deixa eu admitir aqui, só um minutinho. Do pai que é o pai líder, né, que lidera pelo seu comportamento, não pela sua fala. Então, é um pai direcionador, ou seja, um pai, ao mesmo tempo, também que acolhe, porque é a representação do Deus Sol. Então, ele cuida, ele esquenta, mas ele pode vir a queimar também.
e a deusa Ártemis, que é a deusa Lua, né? Que é justamente a energia da Lua canceriana, daquela mãe provedora, cuidadora, que tem afeto, que tem amorosidade, mas ao mesmo tempo ela acolhe sem julgar. Então, esses dois aspectos foram dois aspectos de liderança positiva para essa criação do Quiron, ou seja, isso no nosso mapa também direciona como arquétipo masculino e feminino positivos. Então, ele teria, por mais que Quiron represente essa cura, essa ferida interna, né? Aí já começa a vir o aparato da cura através de dois arquétipos positivos, de masculino e feminino, muito legais. Por sua sabedoria, virtudes e grande espiritualidade, foi sagrado o rei dos centauros, recebendo a incumbência de educar os jovens quanto ao respeito às leis divinas. Aí a gente já vê uma associação. Ele realmente já se transformou em algo extremamente positivo. Então, ou seja, de toda a dor que ele sentiu, ele se transformou num curador, num orientador, num professor. Ele virou um ser sagrado, ele tinha grande espiritualidade. Então, ele era o direcionador das leis divinas para os jovens. E isso também está associado a Júpiter, porque Júpiter, que é o regente de Sagitário, que é a expressão do centauro, ele fala das leis divinas. Enquanto Saturno, que é Cronos, fala das leis da matéria, ou seja, o que direciona e estabiliza e rege toda uma sociedade, né? O que você pode fazer, as leis, o que você não pode fazer, até onde vai o seu direito, isso tudo é regido por Cronos e por Saturno. Na hora da parte divina, ou seja, das leis que são imutáveis, né? Entra Júpiter aí na história. E aí, por isso, ele, como centauro, seria o grande representante, orador e instrutor dessas leis divinas, o que é muito bacana também. Continuando, Cronos amava o filho e, decidido a evitar que ele tivesse o mesmo destino dos centauros, que eram violentos e cruéis, Cronos lhe deu as suas virtudes de deus do tempo, fazendo-o mais sábio dos centauros. Ou seja, a outra parte do centauro, como a gente está falando aqui, de parte homem e parte animal, era toda direcionada por essa energia da animalidade. Então, ou seja, os centauros, né, os que não estavam conectados a essa energia do divino, que seria essa parte homem, né, que é a conexão com as leis divinas, eles estavam todos direcionados pelo instinto. Isso não tem problema nenhum, gente. Nós todos viemos disso daí. Mas a representação desse tipo de energia e desse tipo de ser era justamente na energia da animalidade, ou seja, do instinto, do correr atrás daquilo que é inato, que já está dentro de você, tá? Quiron herdara do seu pai os conhecimentos da magia, da astronomia e o dom de prever o futuro. Mesmo tendo seu lado bestial, Quiron era um centauro sábio e gentil, conhecedor das artes e da música. Então, essa forma de falar do Quiron é também para dizer que a gente não pode pegar o nosso lado animalizado, ou o nosso lado bestial, ou essa coisa instintiva que nós temos, e colocarmos numa caixinha preta de Pandora, né, que diz que a gente tem que ser grato e evangelizado e espiritualizado o tempo inteiro. Não, nós somos, o ser humano é a soma das duas coisas. E a espiritualidade, o que a gente pode falar como ser divino, superior, Deus, o nome que a gente quiser dar, ela criou a gente dessa forma, sabendo que existiria a possibilidade da busca do crescimento espiritual e divino, mas que a animalidade vem junta. Ela não é negativa, ela faz parte do mesmo pacote, tá? E ele tinha toda essa coisa das artes, da música, que também é uma característica sagitariana, né? Apesar de a gente estar falando aqui de Quiron, de atribuir não só
aos prazeres da vida, o conhecimento e os prazeres da vida. Então, ele é a representação de um ser que ele curtia, ao mesmo tempo que ele aprendia. Né? Então, ele também celebrava a vida era uma celebração. E a gente vê isso muito na energia de Sagitário. Certa vez, quando seu amigo Heracles, ou Hércules, ao vencer e matar a monstruosa Hidra de Lerna, que é uma das dos contos mitológicos, tá naquele livro da Alice Bailey que o Alessandro fala, que são os 12 Trabalhos de Hércules. É um livro maravilhoso. Procurem aí na internet, sebo, ou se tem PDF, não sei, mas hoje em dia as pessoas não estão liberando PDF como liberavam antigamente. Mas esse livro, Os 12 Trabalhos de Hércules, a cada trabalho você vai ver associado um signo, né? Porque são 12 signos, são 12 casas astrológicas, então os 12 Trabalhos de Hércules também são 12 portais e também demonstra a sua evolução no caminho da matéria, mas com esses toques mitológicos de espiritualidade também, tá? Então é bem interessante ler esses contos que são muito legais. E nessa lenda, nesse conto, quando ele vai sair para caçar, tem essa parte, né, de tentar matar a Hidra de Lerna, mostrando-lhe suas cabeças envenenadas. Acidentalmente, ele feriu Quirón, porque Quirón estava com ele nessa batalha, na coxa, com uma das flechas impregnadas com o sangue do monstro, que era venenoso. Quirón era um ser imortal, mas não conseguia curar a si mesmo. Então, ele ficou com esta ferida aberta para sempre. Né? Ou seja, ele não curava a ferida, porque ele era imortal, e ele não morria dessa ferida. Então, também tem esse simbolismo dentro do nosso mapa, astrologicamente, como uma ferida que não cicatriza, como uma dor, um sofrimento, uma situação, uma experiência de vida muito dolorosa, mas que ela não cicatriza. E aí a gente vai entender qual é a forma de cicatrizar e de fechar a ferida através da mitologia e do mapa. Assim ficou condenado a viver em sofrimento, sacrificando sua felicidade terrena e devotando-se inteiramente aos ensinamentos da sabedoria espiritual. Então, tirou ele do jogo do cotidiano, do dia a dia, e colocou o Quirón como uma pessoa totalmente dedicada à vida espiritual, por causa da ferida. E aí, o que nós temos? Quirón representa a parte do ser humano que se eleva às questões do espírito, para compreender o mestre espiritual que existe em cada ser humano. Todos nós temos o nosso mestre interno. É uma coisa que a gente tem muita dificuldade de acessar, até porque a gente esquece que a gente é uma centelha divina, que a gente veio do Pai, que a gente tem toda uma proposta de vida de aceitação de nós mesmos, que a gente quase não usa isso, e a gente fica muito na temática da culpa, né? Que atrapalha muito esse crescimento espiritual. Então, quando eu era assim, quando eu era assado, quando eu fiz isso, quando eu fiz assado, e se eu tenho algum conhecimento de encarnações anteriores, eu era isso, eu era aquilo, e aí eu venho me culpando eternamente por coisas que eu fiz há um século, há 2 séculos, há 1000 anos atrás. Não é isso. O que não justamente quer dizer que a gente tem o nosso mestre interno, que ele também está associado à consciência. Então, quando a gente faz alguma coisa que está meio que errada, a consciência apita, né? Como se tivesse um alarme interno nosso, que é justamente esse mestre interno dizendo que tem alguma coisa errada. Por esse caminho não vai dar. É melhor escolher um outro caminho. Mas o Quirón, ele demonstra muito a nossa capacidade de autocura. E isso é que é bacana. Quando você faz a leitura do mapa, você vê em qual tipo de caminho onde está a sua ferida, que fica claro, e aí depois, através desse caminho, desse próprio caminho, é que eu vou me curar. E aí, continuando aqui, na lenda, é muito interessante, né, a gente saber esse significado, né, que ele era considerado como um pontífice,
que significa o construtor de pontes. E isso a gente escuta muito na Igreja Católica, né? Como sendo o Papa, o grande pontífice, e qualquer pessoa lá que exerce algum tipo de liderança espiritual tem esse tipo de título, né? Que são os padres e os pastores que servem de guia espiritual, estabelecendo uma relação entre Deus e o homem. É o intérprete que esclarece a natureza das leis que regem a sintonia com o divino. As leis de Quiron, o hierofante, aí a gente vai para o tarô, olha que interessante, né? O hierofante também seria associado ao Quiron, dizem respeito à boa conduta aos olhos de Deus. Sem culpa, tá, gente? Sem culpa católica, judaico-cristã, né? Mas é uma boa conduta aos olhos da divindade. Então, das leis divinas, né? Então, o que seria uma boa conduta? Dar um exemplo básico, mas de uma boa conduta com relação à lei divina. Hoje em dia é preservar a natureza. Hoje em dia, e também a boa conduta aos olhos de Deus é você preservar a sua integridade. Porque quem é o seu maior bem? Você. O maior patrimônio que você tem. Seu corpo físico. É ele que está te dando as ferramentas para você evoluir, para você seguir o que você tem que seguir e realizar o que você tem que realizar na sua existência. Então, se eu não cuido do meu corpo físico internamente, né, principalmente o internamente, não só com a coisa da ingestão de alimentos, mas o que eu coloco para dentro de mim na minha parte mental, o que os meus pensamentos estão descrevendo, o que sai da minha boca, né? Então, isso tudo ele é enquadrado na boa conduta aos olhos de Deus e, para mim, eu prefiro aos olhos da divindade, tá? Vamos lá. Quiron não representa qualquer sistema religioso. Ele é uma criatura selvagem, metade homem, metade animal, que nos transmite uma lei individual em que o homem só se encontra no seu próprio mestre interior. Por isso as pessoas experimentam Deus de uma forma individual, com o que ele representa para cada um. Tá? Isso é uma coisa de foro muito íntimo. Os ferimentos de Quiron o transformaram no curandeiro ferido, aquele que, por meio de sua própria dor, é capaz de compreender a dor dos outros. Aí que vem a empatia. A gente encontra muito a palavra empatia nos signos de água, câncer, peixes, principalmente. Mas aqui existe uma empatia que, ao mesmo tempo, ela é intelectual e ela é emocional. Então, existe, através da energia do centauro, do Quiron, e também associando as características de Sagitário, você poder ter empatia pela dor do outro e tentar auxiliar o outro porque aquela dor é igual à sua. Então, é fácil você se colocar no lugar do outro. Quando você não sente, por isso que a gente está aqui num planeta de provas e expiações, justamente para você poder, que infelizmente a gente ainda tem que sentir na pele para poder se colocar no lugar do outro. Enquanto você não se coloca no lugar do outro, você não tem a tal da empatia, tá? Quiron representa a parte ferida de cada um, simbolizada por alguma deficiência, limitação ou problema. Isso não é só a deficiência física na realidade, não, na expressão da palavra. Né? É algo que você se sente incompleto. Né? Então, tem isso daí também. Que o torna benevolente em relação aos que cercam, pois entende-lhes o sofrimento com compaixão. E como ele é o professor, o grande mestre, o grande orientador, isso é fácil de ser percebido, né? Mas isso também pode ser percebido dentro de cada um de nós. O paradoxo se apresenta na forma do centauro, metade Deus e metade cavalo, na capacidade de compartilhar o instinto e o espírito, contendo a dualidade própria da condição humana. Isso é da nossa natureza.
Então, quanto mais a gente acessar e aceitar isso daí dentro de nós, melhor a gente vai trabalhar com a nossa sombra, melhor a gente vai trabalhar com os aspectos difíceis do nosso lado emocional, da nossa psique, melhor a gente vai trabalhar com aquilo que a gente acha que é um defeito nosso, né? Então, assim, a condição humana é essa, né? E quanto menos a gente lutar com relação a isso, trabalhar mais essa aceitação de que cada um vai caminhando de acordo com o seu aprendizado, de acordo com as suas possibilidades, e aí também a gente para de exigir do outro que o outro também seja ou igual a nós, ou melhor que nós, ou pior que nós, você fica mais calmo com relação às suas próprias imperfeições. E o Kiron sinaliza isso muito no mapa da gente. Nunca o ser humano será capaz de ser totalmente humano e nunca será totalmente um animal, tendo que aprender a conviver com as duas partes. Dessa mistura vem a sabedoria do centauro, que compartilha do conhecimento de Deus e do conhecimento das leis naturais. Ou seja, ele compartilha da condição humana, de momentos em que vai ter esse contato com a intelectualidade, com o divino, com a razão e com o que é fora da caixinha, ou seja, o que é fora do contexto palpável, ou seja, das coisas divinas, e também do seu instinto natural que todo ser humano tem que ter, porque, como o Alessandro falou até numa aula de tarô, a gente tem o instinto da preservação. Então, a preservação não só da espécie, a preservação de você mesmo, né? Para se manter vivo. Porque se eu não me tiver vivo, eu vou dificultar o meu crescimento, atrapalhar o desenvolvimento do meu karma, do meu dharma, e isso vai atrasar muito mais coisa na vida, né? Aí tem um símbolo, essa chavinha que aparece no mapa, né? Cada um, quem tiver aí os seus mapas, pode olhar nos seus próprios mapas para ver e trocar um pouquinho sobre isso. Mas ele justamente é a chave da cura, não é só a chave do conhecimento, né? A posição de Kiron mostra onde está a nossa ferida. A partir do momento que tomamos conhecimento disso e enfrentamos essa ferida, que encaramos o problema, passamos a ter a capacidade de resolver a questão e de nos curarmos. Geralmente essa cura vem quando passamos a ajudar as pessoas com os problemas na área. Ou seja, o Kiron sinaliza no nosso mapa que a sua cura vai ser através de pessoas que têm o mesmo problema que você. Então, é fácil a gente perceber isso até da forma que a gente atrai determinados tipos de pessoas para o nosso círculo de convivência. Então, nessa hora, você vai perceber que é a sua ferida interna também que ela está sinalizando para ela ser tratada. De que forma? Ajudando o outro. Então, quando eu curo o outro, eu curo a mim. Se uma pessoa começar a dedicar-se às pessoas com um tipo de problema que apresenta o signo e a casa correspondente, aprende o caminho para a sua própria superação. Esse é o mito de Kiron. Quando ele curava os outros, sua ferida não lhe incomodava. E a gente escuta isso muito dentro da filosofia kardecista, ou até dentro da própria trabalho voluntário, através das religiões, e fora delas também, um trabalho voluntário que você possa fazer por livre e espontânea vontade de ajudar, o seu problema diminui quando você escuta o problema do outro, né? Você para e reflete, tipo assim, gente, como é que a minha vida é bem melhor do que eu achava que era, ou como eu acho que eu tenho muito menos problema agora do que eu estou vendo com relação a fulano, ciclano e beltrano, né? Que sempre vai ter alguém pior ou melhor que a gente, não tem jeito, né? Eu gosto muito dessa imagem, eu acho que ela direciona muito, né? Ela mostra muito a energia do Kiron no aspecto positivo, em que ele aponta a flecha para aquilo que ele quer. Então, isso muito reflete quais são os nossos desejos, o que a gente quer realmente.
né? Então, quando eu direciono toda a minha força, toda a minha energia, toda a minha animalidade, ao mesmo tempo que toda a minha capacidade de fé e sabedoria para conquistar o que eu quero, isso pode ser qualquer coisa, desde a coisa material ou a sua própria reconhecimento do seu valor ou a própria conquista de aspectos da sua personalidade que você quer modificar. Isso acontece quando você está nessa energia positiva do Quiron. E aí, astrologicamente falando, o Quiron é um asteroide, ele não é um planeta. Ele foi descoberto em 1977, olha que coisa interessante, né? Ou seja, antes desse tempo, lógico que o Quiron estava lá, mas a própria humanidade em si, eu vivo batendo nessa tecla, porque eu acho que isso faz muito sentido, não estava preparada para entrar em contato com essa energia de Quiron. Então, ele é um corpo celeste, esse asteroide, que localiza-se entre Saturno e Urano, formando um elo entre Saturno e os planetas exteriores. Quais são os planetas exteriores? Urano, Netuno e Plutão. Então, Saturno, que é o último planeta da fronteira, que ele fala mesmo de fronteira, que ele é a representação, era o último planeta que a gente podia ver a olho nu, ele faz essa ponte com o Quiron para os planetas inconscientes, para os planetas coletivos, para os planetas geracionais, que são Urano, Netuno e Plutão. Então, olha que coisa bacana, né? Ele é essa ponte do humano para o divino. No mapa astral, comporta-se como um planeta, mesmo não sendo um. Ou seja, ele tem a mesma importância astrológica para nós, astrólogos, de um planeta. Então, ele vai ter tanta importância quanto qualquer outro planeta no mapa. Quiron também indica nossas habilidades, que nos são desconhecidas. Aquilo que conseguimos usar para ajudar os outros, mas não colocamos em prática para resolver nossos próprios problemas ou nos ajudar. Olha que interessante, né? É quando a gente se vê numa situação em que você orienta muito bem a outra pessoa com relação àquilo, isso e outro, mas na sua própria vida você não consegue ter esse mesmo tipo de orientação. Então, essa habilidade, de acordo com o Quiron que cada um de nós tem no mapa e na casa astrológica, está lá adormecida. Então, cabe a gente despertar esse talento, né? Parar de focar na ferida, que são as dores, os traumas, as emoções mal trabalhadas e mal digeridas, e focar na cura, que é justamente despertar os talentos adormecidos. Além de ser a grande ferida em sua posição fixa, o trânsito de Quiron pelo mapa indica um problema que estamos passando pelo momento, dependendo do signo no qual Quiron está e qual casa regida por este signo. Conhecendo esses fatores, podemos descobrir a influência de Quiron em nossa vida. Porque também tem o Quiron no trânsito, quando você vai vendo os seus trânsitos, quando você faz a sua revolução solar, aí naquele ano o Quiron vai estar num determinado signo e vai estar numa determinada casa. Então, que tipo de movimento de autocura naquele ano o Quiron quer traduzir para mim, né? Então, essa é uma das questões que nos ajuda a ter esse autoconhecimento e a continuar caminhando. Por ter uma órbita excêntrica, né, porque é um asteroide também, Quiron, assim como Plutão, não tem uma regularidade de trânsito através dos signos, ou seja, ele não tem certinho de tantos tempos ele está em cada signo, né? Tipo, o Saturno dá uma volta completa, né? O retorno de Saturno dura de 29 anos, né, aproximadamente. Mas em cada signo ele passa 2 anos e meio. Então, aquilo está tudo ali meio que certinho. No Quiron, não. O número de anos que ele transita em cada signo varia, ficando cerca de 8 anos em Áries e Peixes e apenas 2 anos em Virgem e Libra. Seu ciclo completo sendo de 50 anos e alguns meses. Ou seja, quando você estiver para fazer 50 anos, então vamos botar ali, 48, 49, 2 anos antes, 50, 51, até 52 você está no seu retorno de Quiron. Então essa é a grande oportunidade
de uma vez por todas, nesse momento de extrema maturidade, né, de você atingir a sua plenitude. O que eu vim fazer aqui? Estou dentro do meu propósito de vida ou estou querendo agradar todo mundo? Sou agradador, sou, como diz uma querida psicóloga amiga minha, que também dá muitos cursos de Jung, a Rosângela Teixeira, você está lá fazendo parte da Bondadolândia, quer ser bonzinho para todo mundo o tempo inteiro. Só vai se ferrar. Então, você não tem que ser bonzinho, você tem que ser ético com você mesmo em primeiro lugar, né? Então, agradar o outro não faz parte da nossa missão de vida. Aí, nesse retorno do Quiron, vão vir, essas feridas vão reabrir, provavelmente, para você entrar em contato com elas de vez e nessa hora, tipo assim, chega, né? Isso não vai mais responder por mim. Porque as nossas dores acabam falando por nós mesmos, né? Às vezes a gente é um reflexo de toda a dor que você sentiu, não só nessa vida, como em outras vidas. E é isso, minha gente. Porque Quiron é essa coisa prática, é essa coisa bacana, é essa coisa que fala dessas nossas feridas. Então, também estou apresentando o Quiron para vocês, né? Porque aqui eu não vou falar, o Quiron no signo tal quer dizer o quê? O Quiron no signo tal na casa tal quer dizer o quê? A gente pode falar alguma coisa sim, mas o que ele sinaliza é junto com o seu mapa todo, né? Então, ele conversa com outros aspectos do mapa. Então, a gente vai tendo uma noção, conforme também a gente vai aprendendo cada signo, tendo uma noção de cada signo, tendo uma noção de o que significa cada casa astrológica. E aí, estamos abertos a perguntas. Quem quiser perguntar, pode, a partir de agora, todos os microfones abertos para quem quiser fazer a pergunta que quiser fazer, tá? Cláudia, boa noite. Eu gostaria de tirar uma dúvida em relação qual é a diferença na nossa vida se comparar com a casa oposta no mapa astral. Porque a casa oposta, o signo oposto, ele também seria o nosso aspecto desafio, né? E pelo que eu entendi do Quiron, também seria. Só que eu entendo que o Quiron é muito mais, talvez, uma ferida na alma, né? No espírito. Seria isso? Estaria correto falar dessa forma? Então, Sim. seria a primeira pergunta. A segunda pergunta, qual é a diferença, então, com essa casa e signo oposto? Se também é um desafio para a gente. Então, são dois desafios diferentes? Se puder falar um pouquinho sobre isso. Eu vou falar então. Obrigada, sua pergunta foi ótima. Por quê? Porque o signo oposto e complementar, ele não representa, na verdade, uma ferida, né? Ele representa um aprendizado, que é diferente, né? O signo oposto, ele é oposto e complementar a você, né? Então, aqui, esse signo, ele vai estar te ajudando, né, com outros aspectos, como se fosse o outro lado de uma mesma moeda. Então, ele não sinaliza como uma ferida, né? Ele sinaliza como um aprendizado de você ter determinadas dificuldades em lidar com esse lado que seria tipo luz e sombra, né? A luz e a sombra, uma complementa a outra, né? Então, não dá para ficar só com a luz e não dá para ficar só com a sombra, né? Uma vai ajudando a outra. Por isso que nós temos o dia, a noite, né? O nosso próprio corpo também regula isso daí. Então, os signos opostos e complementares, eles são o outro lado desta mesma moeda, que a gente aprende a entender, compreender, conviver, ver outros aspectos seus mesmos no outro signo oposto e complementar. Então, tem ali alguma coisa sua, assim, inconsciente. Já o Quiron, não. O Quiron é uma ferida que ela pode vir até de vidas anteriores. Então, traumas e dificuldades que você vem com ela e, às vezes, você nem sabe que tem. Né? Quantas vezes a gente já viu aí pessoas que têm fobia com relação a espaço fechado, mas nunca ficou preso num espaço fechado?
tem fobia do mar, nunca se afogou. Então, isso é um resquício ancestral, né? É um resquício que está ali no inconsciente dessa pessoa. O Quirón representa isso. Essa ferida que vem te acompanhando por mais de uma existência até, né? Na maioria das vezes. E aí, ele vem dizer que nesse ano, nessa vida, né, que você ocupa agora com o seu nome, a chance de você se curar é através do signo onde ele está e na casa onde ele está. Então, ali vai vir a tal da ferida, a tal da ausência, o tal do buraco negro que você tem, não sabe de onde que ele veio. Quando você me perguntou do signo oposto complementar, a gente não tem essa sensação de buraco ou de ausência num signo oposto complementar. Não, é só uma face da sua personalidade que você não está vendo, né? Ela está ali na sombra, está no oposto, está escondidinha. Mas o Quirón não. O Quirón ele traduz uma mágoa, um ressentimento, uma dor, né? Que ela vai ficar ali, como na mitologia coloca, te catucando e você não sabe de onde é que está vindo, né? Ou você tem uma vaga ideia, né? Dependendo do quanto você está consciente ou inconsciente da sua vida, né? E aí você vai percebendo conforme você vai amadurecendo, né? Porque aí também tem essa busca do crescimento do centauro, de ser justamente dele se transformar no curador quando ele vira esse professor. Eu já passei por isso, então eu já sei como é que é. Então deixa eu ajudar fulano, ciclano e beltrano, porque eu já estive nesse lugar, e aí é que entra a ferida, tá? Respondi? Respondeu sim, obrigada. Nada. Tia Cláudia, Oi, querida, fale. eu queria saber se o Quirón, ele tem alguma área da vida em que ele influencia mais. Tipo, profissional, família, amorosa, alguma coisa assim. Boa pergunta. Boa pergunta mesmo. Nunca havia pensado nisso. Mas, o que a gente pode discorrer a respeito disso? Dependendo do seu signo, do seu ascendente, da sua lua, e de onde está esse Quirón, ele pode ter associações mais próximas da sua essência, da sua personalidade, ou não. Então, isso vai impactar e influenciar muito mais na vida daquela pessoa do que se o Quirón estivesse num outro signo que não fosse fazer tanta correspondência com o seu signo solar, com a sua lua e com o seu ascendente. Então, por exemplo, eu tenho uma leitura de um mapa de uma pessoa que eu fiz, que obviamente eu não posso falar o nome, mas me veio à mente agora, por causa até dessa sua pergunta excelente, que essa pessoa ela tinha o Sol num determinado signo e, obviamente, o Quirón em conjunção com o Sol. Estava numa diferença, isso é um aspecto, né? Na astrologia isso se chama aspecto. Então, o Quirón estava muito próximo do Sol dele, ou seja, de 0 a 10 graus no mapa, no mesmo signo, que ocupa o signo solar dessa pessoa, ou seja, a alma dela. Quando eu olho e faço uma leitura no mapa de uma pessoa que tem Sol em conjunção com Quirón, ela vai ter uma extrema dificuldade de reconhecer ela mesma, de reconhecer o seu próprio valor, de reconhecer a sua capacidade, de perceber quem ela é. Ela pode realmente também ter problemas de saúde, ela pode ter problemas físicos, ela pode ter uma deficiência física, por esse aspecto de Quirón estar próximo do Sol. Mas, ao mesmo tempo, ali está a grande ferramenta, se essa pessoa conseguir se libertar de determinadas crenças, de determinados valores, porque ela não vai... É como se ela tivesse um espelho embaçado dela própria. Ela não se vê com clareza, quem tem Quirón em conjunção com o Sol. Então, de acordo com essa pergunta que você fez, esse seria um aspecto bastante difícil, porque é como se ela fosse extremamente, e normalmente vai ser isso, essa pessoa vai ser extremamente talentosa, ela vai ter muita capacidade do signo solar dela,
mas ela não vai acreditar que ela tem essa capacidade. Ela vai achar, não, isso daí vocês estão doidos. Isso aí são vocês que acham. Não, isso aí é porque minha mãe falou, meu pai falou, parente. Vocês estão querendo me agradar. E não é verdade. Muito pelo contrário, ela vai ter um talento fortíssimo de acordo com o signo que esse Quirón ocupa e provavelmente com a personalidade dela solar, que vai ser o mesmo signo. Então, ela pode olhar para ela mesma e falar assim, caramba, eu nunca imaginei que eu seria capaz de determinadas coisas. E aí a gente vê isso acontecendo muito nos trânsitos de Quirón, na revolução solar, ou quando chegamos nessa linda e maravilhosa idade, entre 48 e 52 anos, que o Quirón vai estar lá fazendo o retorno no seu mapa. E aí vai vir à tona tudo aquilo que você não estava conseguindo ver. Respondi? Respondeu. Eu só fiquei confusa na parte desses signos serem conjuntos, conjugados. Como assim? Como que é isso? Esse exemplo que eu dei é o Quirón próximo ao Sol. Então, ele está em conjunção, isso na astrologia. Então, um Quirón muito próximo do Sol, ou seja, da sua essência, da sua alma, ia trazer bastante dificuldades. Agora, dentro dessa própria pergunta que você fez, vamos supor, você é virgem com ascendente em Áries e lua em Áries. Mas se você tem um Quirón, vamos dar um exemplo assim, em Peixes, talvez ele não tenha não dê tanta ressonância no seu signo solar, na sua lua e no seu ascendente. Conseguiu entender agora a outra parte da explicação? Entendi, aí, sim. Vamos supor, não, eu sou virgem e tenho Quirón em virgem. Ficou ruim, entendeu? Deu uma complicada. Eu sou virgem com ascendente em Áries e lua em Áries. Eu tenho Quirón em Áries. Deu uma complicada, porque ele vai estar ali acessando, potencializando, dificultando, tirando ali um pouco da energia que estaria plena do seu ascendente em Áries e da sua lua em Áries, entendeu? E aí, se ele está num outro signo que não conversa muito com esses aspectos principais, que são Sol, Lua e Ascendente, ele te dá um pouquinho de mais ferramenta, digamos assim, para você ser você mesmo. Agora, quando ele está no mesmo signo, que é o seu Sol, que é a sua Lua, o que o seu Ascendente, vai ser um certo freio de mão puxado no desenvolvimento da sua vida. Agora ficou mais claro? Show, entendi. Ficou muito bom. Que bom. Fico feliz. Obrigada. O que mais, gente? Deixa eu fazer mais uma pergunta com base no que a Ana Carolina falou e da sua explicação. O meu Quirón, eu não estou muito certa se ele é da casa 1 ou da casa 2, porque está bem próximo ali na linha. Vou até te mandar pelo zap. Mas vamos supor que ele esteja na casa 1. A casa 1 é do meu ascendente, é como eu me mostro para o outro, né? Para a sociedade. Então, ele na casa 1 traria esse reforço que você está dizendo, justamente por ser a casa do seu ascendente? Da personalidade. Ele traria muita dificuldade de você reconhecer você mesmo, a sua personalidade, de você ser aquele signo plenamente, de você exercer as qualidades do seu ascendente. Então, ali estaria um déficit, ali estaria uma falta, né? Então, vamos supor, a pessoa que tivesse o ascendente em Áries, com o Quirón em Áries, ao invés de eu achar que eu sou essa potência que o ascendente em Áries colocaria, né? Ou seja, eu sou vigoroso, eu tenho capacidade de correr atrás, eu sou destemido. Pronto, já não é um ariano destemido. Aí vai ser medroso, vai ter algum tipo de inconformidade com si mesmo. O Quirón em Áries, ele fala muito de uma ferida quase que corporal, né? Ele até sinaliza, é uma representação, até porque está na personalidade, da pessoa ter até algum tipo de deficiência física mesmo, literalmente falando.
mais ele vai desabilitar aquele signo dele ser 100% o que ele é. Então, todo lado bom e até o lado ruim também, né? Do signo, ele vai estar defasado. Vai ter alguma coisa ali que vai estar meio que dificultando essa compreensão, dificultando essa energia plena do signo. E aí, de acordo com cada signo, vai representar essa falta que a pessoa tem. Então, as características positivas de Áries, você vai listar elas todas. Se o Quirón está ali, pode cair pela metade, ou você chegar e falar assim, caramba, eu não tenho nada disso. Eu não sou destemida, eu sou medrosa, eu não sou competitiva, que é uma característica de Áries. Eu quero agradar todo mundo. Enfim, você vai estar naquilo ali, tipo assim, cara, eu não sou eu mesma. Na casa da personalidade, qualquer planeta, ou asteroide, ou aspecto, sempre na casa 1, que é a casa da personalidade, ele vai trazer desafios muito grandes para a pessoa, né? Porque é uma pedrona no sapato. Agora, em outras casas, aí a coisa vai sendo mais fácil de entender. Porque essas casas, gente, casa 1, casa 4, casa 10, casa 7, são casas angulares, que a gente fala na astrologia. E essas casas angulares, elas têm um peso gigantesco no nosso todo, né? Então, uma é a personalidade, a outra é a família de origem, a outra é a carreira, a outra é a pessoa com que você quer fazer a sua parceria. Então, esses são assuntos de extrema importância para a vida de qualquer indivíduo. Então, planetas nessas casas, eles vão trazer características positivas ou difíceis para a casa astrológica em que ele está. E nessas casas tem um impacto muito maior. Então, um Quirón de casa 1, um Quirón de casa 4, um Quirón de casa 7, um Quirón de casa 10, tem aspecto forte no mapa de qualquer pessoa. Expliquei, Aline? Sim, sim, tá ótimo, obrigada. Eu te mandei até aí a foto, só para você tirar essa dúvida se é da 1 ou da 2. Tá bom, vou ver. Tá. Obrigada. Boa noite, Cláudia. O meu Quirón é na casa 7. É a Marcela. Então, Marcelo, um Quirón Ele na fica casa entre 7 é um aspecto Touro difícil com e relação Áries. à vida 2, né? Então, ou seja, o que eu achava que poderia ser pleno, maravilhoso e fantástico, é ali que eu vou me curar. Aí que tá, gente. Onde ele está é onde eu vou me curar. Então, é através do relacionamento, dessa parceria, que vai vir a minha cura, que é o exemplo que ela deu no caso dela, que é no Quirón na 7. O seu tá na 1, Aline. Pelo que você A 1 me mesmo. aqui, é 1 mesmo, tá? Tá, obrigada. Nada. E aí, o que acontece? Nessas casas, ou seja, como você está falando aí, uma está no. A Aline tem um Quirón na 1 e a Marcela tem um Quirón na casa oposta e complementar, na 7. Então, ali, nessas duas casas, que são as casas de extrema importância astrologicamente para a pessoa, eu vou ter ali um entrave. Mas, ao mesmo tempo, ali que está a minha cura. Então, um Quirón de casa 1, ele vai refletir de que forma? Quanto mais autêntico eu for, quanto mais eu mesma, ou seja, o signo que ele está, quanto mais eu expressar plenamente as características positivas daquele signo, mais eu vou ser feliz, mais eu vou ajudar a mim mesmo e mais eu vou ajudar o outro. E no caso da casa oposta e complementar, que é o casamento e a relação a 2, ou a sociedade, ou seja, quanto mais eu me entender com essa pessoa que eu escolhi viver, né? Melhor para mim. Quanto mais eu me colocar no lugar dela e a gente tiver essa parceria, o diálogo, ao invés de eu me recolher, por exemplo, né? Um Quirón na 7, ele pede da pessoa que ela converse, que ela troque com quem ela está junto, que ela exponha essas suas feridas, para poder, tipo assim, me ajuda, né? Eu também quero ajudar você, mas você me ajuda em determinado ponto. E dependendo do resto do mapa da pessoa, podem existir características de que a pessoa não vai pedir ajuda. E aí, tipo assim, vou morrer,
amarrada e agarrada na minha ferida do Quiron à toa, sem necessidade. Sabendo que o quê? Se eu vivo bem se eu procuro viver bem essa falta que eu tenho ali, eu vou também ser uma ótima orientadora para as outras pessoas. Então, no caso de uma quanto da outra, ótimas orientadoras psicológicas, ótimas advogadas, ótimas pessoas que vão conseguir se colocar no lugar do outro e falar, tipo assim, não seja você mesmo. Seja autêntico. E aí, na relação a dois, me ajude a ser eu mesma. Às vezes pode estar faltando ali essa capacidade de eu ser eu mesma dentro da relação. Então, não, aí eu acabo fazendo muita concessão, eu acabo me anulando. Tanto um quanto o outro são casas opostas e complementares que uma responde à outra, né? Respondi, gente? Sim. O Quiron é um desafio por uma vida inteira, tá, gente? Ele não é molezinha, mas ele é o caminho. Então, ele é o caminho que está traçado para eu ser eu mesma. Né? Então, para cada um de nós ali, qual é a hora que a gente olha para nós e fala assim, não, isso aqui não está legal, não sou boa nisso, não, eu acho que aqui eu poderia ser melhor. O que não quer dizer o contrário, que você tem uma capacidade muito grande, plena de que você ser isso tudo, só que você não consegue ver, né? E não consegue sair dessa dor interna. Oi, Claudinha, tudo Oi, Cris, tudo bom, querida? tudo e você? Tudo Tudo bom, bem, né? graças a Deus. Então, aí você estava falando do Quiron na casa 1, que é Áries. O que vai influenciar mesmo ele onde ele está, na casa ou no signo que está? Olha, o Exemplo, primeiro impacto é o signo, né? Porque o o signo signo. ele vai impactar assim de uma forma bem forte, né? As características do signo, o arquétipo do signo, né? Isso tudo vai ser bastante impactante. A casa onde ele está é justamente o cenário onde vai acontecer essa ausência, onde vai acontecer essa ferida. Então, com esse exemplo que as Entendi. meninas deram, o cenário da Aline é o cenário da personalidade dela. O cenário da Marcela é o cenário da relação a dois ou da sociedade dela. Então, por exemplo, se ela estivesse pensando em abrir um negócio com alguém, né? Ela teria muita dificuldade de ser ela própria nesse negócio, ou dela fazer valer as vontades dela, ou dela não se sentir acuada ou oprimida pelo outro. Mas, na verdade, o que o Quiron quer dizer? Você tem personalidade, você tem atitude, você tem talento. Troca com o outro para poder expressar o talento da melhor forma possível. Mas a casa é a área da vida onde o Quiron vai trazer aquela dificuldade. Na casa 1 é na personalidade, na 2 é no dinheiro, na 3 é na comunicação, na 4 é na família, na 5 é nos prazeres, na 6 é no trabalho, e por aí vai. Tá? Então, é nessa área da vida que vai vir aquela grande dificuldade. Então, eu vou abrir o meu Quiron é na 2, que é a casa do dinheiro, né? Podia ter vindo em qualquer outro lugar. Tinha que vir na casa 2. Né? Então, quando vai na casa 2, é aquela história assim, será que eu mereço ser bem-sucedida? Será que eu mereço essa quantidade de dinheiro que está vindo para minha mão? Ah, não. Ou então, nossa, tá vindo tão pouco. É por isso mesmo que você não merece, porque você tem que aprender a viver com pouco e parar pão duro. Então, nessa área é que o bendito do Quiron vai sinalizar. E no meu Tá, caso, mas não é só isso. o seu Né? Quiron, qual é o signo? O Desculpa, o seu... meu Quiron é em Áries, se eu não me engano. Mas está na 2. Então, você tem... Ou é em touro e tá na 2. É um negócio desse que eu, de vez em quando, eu bloqueio e esqueço onde é que está meu Quiron. Eu sei que ele está na 2. Agora, o signo, eu vou ter que rever aqui agora. Então, na casa 2, ele vai trazer essa dificuldade de ter um equilíbrio nas minhas finanças. Ao mesmo tempo, e que também sinaliza com a minha origem de vida,
É um momento onde você se sentiu desprovido de recursos na sua vida. Então, realmente, meu pai passou por uma falência, a gente perdeu tudo, total, com Kiron na casa 2, entendeu? Perdeu tudo, não, mas perdeu muita coisa, né? O padrão de vida saiu de uma parada para outra completamente diferente. Então, o Kiron na 2, ele fala de uma falta, de uma necessidade, tipo assim, de você ficar eternamente naquela coisa, eu acho que vai faltar. Eu acho que vai faltar. A geladeira está lotada. Não, mas eu acho que vai faltar. Então, esse Kiron na casa 2, ele representa muito essa ausência de segurança material. Então, por mais que a pessoa tenha, ela nunca vai se sentir segura se ela não acessar o positivo dele, tá? Aí que tem o pulo do gato, né? Quando eu reconheço e quando eu ajudo outras pessoas a crescerem através do ganho financeiro ou dos valores financeiros, eu vou estar ajudando a mim mesma. Entendeu? Entendi. Beleza. Obrigada. Nada. Agora até eu fiquei com dúvida de ver onde é que é o bendito do Kiron, né? Que ele é uma ferramenta fantástica de autoconhecimento. Então eu tenho que ter isso. Mas é tanto mapa, é tanta gente, é tanta coisa que... Mas deixa eu te perguntar, se você tivesse... dizer que o seu signo está no seu Ares. O meu Kiron é em Ares, mas é na 2. Ares. Exatamente. Então, é em Ares. Em Ares e eu sou ariana, então, é uma trava daquelas enormes, entendeu? Enormes, né? Enormes. Porque se eu não fosse ariana, muito difícil. Super. Super. E se você não fosse ariana? Vamos dizer, se você não fosse ariana e tivesse Ares? Menos difícil. Entendeu? Entendi. Menos difícil, menos impactante, né? Causaria menos dificuldades, estragos, que eu quero dizer, é a dificuldade de eu acessar o meu melhor lado, né? Quando que não está em signos que são muito peculiares, como eu falei agora, né? O seu signo solar, o seu ascendente, a sua lua, ele potencializa, né? Ou seja, é como se eu dissesse para mim mesmo que eu sou ariana, mas eu sou ariana com Kiron em Ares, eu tenho 50% do Ares na minha vida, entendeu? Cadê a força e a capacidade de ser o último biscoito do pacote que todo ariano acha que é? Realmente, eu não me acho o último biscoito do pacote, entendeu? Então, isso é um Kiron em Ares, porque eu sou ariana, né? Mas ele está na casa 2, meu Sol está na 3, ele não tá em conjunção, mas isso é significativo, né? Então, se você é canceriana, tem Quiron em Câncer, é muito significativo. Ou se está nesses signos do seu ascendente da sua lua, vai impactar mais, né? Mas se está lá, não, está num signo que está lá sozinho, meio de boas e tal, eu não sou daquele signo, tudo bem, é um aspecto da sua vida que está sinalizado ali, né? Que você vai ter uma certa ausência daquilo, mas que você vai buscar entender aquilo e praticar na sua vida. Mas não é não tá sinalizando assim de uma forma, como eu já te falei, para não repetir, impactante, entendeu? Ele causa um impacto maior quando ele está nesses signos. Cláudia. Tá bom, obrigada. Oi, Cláudia, nada. Boa noite. Tá me ouvindo? Alô? Oi, Giselda, tô sim. Tudo bem? Tudo. Então, eu tenho um mapa muito antigo e eu fico tentando reconhecer, através das palestras, onde é que estão as coisas que a gente tem aprendido, né? O Kiron é uma chavezinha, não é isso? Isso, exatamente. Tá. Bom, então tem uma chavezinha aqui na casa 4. Que é a família, né? Eita! Então, ou seja, o calcanhar de Aquiles é lá. Aquiles. Isso, melhor definição é o calcanhar de Aquiles, literalmente. É lá, pois é. Que beleza, então tá tudo entendido. De quanto em quanto tempo a gente deve, não digo renovar, mas fazer uma releitura do mapa? Eu já fiz esse mapa há muitos anos. Isso é aconselhável de vez em quando a gente dar com certeza.
Com certeza, Ah, porque então tá. pessoas são E aí, o pessoas. Quirón não muda. Não, Quirón muda? não, de Ah, nascimento não. Vai mudar o da já sei, Revolução pois é. Solar, né? Por Certo, certo. exemplo, Tá. hoje, deixa eu dar até uma olhada aqui para a gente continuar na nossa dinâmica. Se eu olhar aqui o céu de hoje, né? Então, vamos ver aqui. Trânsitos, né? Cadê? Trânsitos. Dia de hoje, agora nesse exato minuto. A humanidade inteira está com Quirón em Áries, tá? Certo. Então, o Quirón está em Áries, né? E como a gente viu ali no início, quase no final da palestra, né? Ele vai ficar 8 anos, né? Se eu não me engano. Vamos voltar aqui, porque até eu esqueci de tantos dados, né? Porque é tanta informação que a gente fica... Mas é um período longo, que ele vai ficar nesse signo. E aí... Peraí. Isso. 8 anos, tá aqui. Ficamos cerca de 8 anos em Áries e Peixes. Então, vamos ficar com esse Quirón em Áries aí durante esse período, né? Entrou. E aí é uma necessidade coletiva de todos serem autênticos e de serem eles próprios. E aí a gente está vendo 2 aspectos atualmente que estão totalmente condizentes com o signo, com o aspecto de Quirón em Áries de uma forma planetária, principalmente para nós brasileiros. Todo mundo, que é um aspecto de Áries, querendo impor a sua vontade. Isso é um aspecto ariano, né? Todo mundo, de uma forma geral, com as suas verdades absolutas. Isso também é um aspecto ariano, porque é signo de fogo, tem as suas verdades e acabou. Todo mundo naquele contexto geral de que ou você pensa igual a mim ou você não serve. Isso é Áries também, né? Então, infelizmente, a gente está no quê? Nos aspectos difíceis do signo. O que seria bom para nós agora, principalmente numa pandemia, com Quirón em Áries? Todo mundo buscar, de uma forma coletiva, fazer o que gosta. Trabalhar com o que gosta, descobrir esses novos talentos, redescobrir os seus prazeres na vida. Isso é um aspecto extremamente positivo do Quirón em Áries. Porque o Áries é um signo que ele sabe muito bem o que ele quer e o que ele não quer. Então, é fácil para o Áries dizer sim e não. Então, se eu estou com um Quirón em Áries, eu não estou tendo facilidade para saber dizer sim ou não. Eu posso ter dificuldade de me impor. Ou então, eu me imponho através da violência, no aspecto do Quirón em Áries. Tipo, quem manda nessa porcaria sou eu, e ou você aceita ou você pega as suas coisinhas e vai embora. Isso é um aspecto negativo do signo. Então, todos nós, como humanidade, estamos passando por essa reformulação, com o Quirón estando em Áries agora, das nossas próprias personalidades. Então, até que ponto todos nós estamos sendo realmente autênticos conosco mesmo, né? Eu tô, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem real com todo mundo. Isso não é para emitir julgamento nem condenar o outro, não. É uma busca que cada um de nós tem. Então, vamos supor, o Quirón em Áries, de uma forma geral, para todos nós como humanidade, vai dizer que a gente vai tentar ser o máximo pacífico. Não é passivo, tá? Pacífico. Mas com o Quirón em Áries, eu vou ter dificuldade de ser pacífico. Então vai ter aquela hora em que você vai estar lá, Jesus te ama, e eu também, e nossa, gratidão. Aí você está no meio do trânsito, o cara te fecha. Ô, seu filho da... E 5 minutos antes, você estava gratidão, luz violeta, e 30 segundos você entrou na energia do Quirón em Áries. Né? Você não está vendo, não, bota certa!
É isso. Isso faz parte da dualidade humana. Isso faz parte do comportamento de qualquer um. Mas, dependendo da energia de cada um de nós, eu posso me sentir culpado ou não de estar manifestando isso daí. Ou eu posso me sentir, putz, grilo, né? Não deveria ter feito isso. Ai, caramba. Então eu vou ter que me policiar, eu vou ter que tentar ser o mais equilibrado possível, porque o Quirón em Áries vai fazer com que todos nós, de uma forma geral, estejamos impacientes, tolerância zero. Isso é um estímulo. Então, o que eu vi aí até pouco tempo? Isso foi hilário. Isso é bem do Quirón em Áries. O Trump fez uma declaração no Twitter dizendo que se as eleições nos Estados Unidos fossem feitas por correspondência, que é o que está sendo visto, a eleição ia ser fraudulenta. Ou seja, alguém ia fraudar essa eleição. O Twitter, na mesma hora, foi e colocou. Isso que agora está tendo isso aí, tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto nas redes sociais, Instagram, essa notícia é falsa. Ou ela não tem um precedente. Ou peraí, você vai ter que clicar, aí aparece isso. A pessoa clicando no site vai dizendo que a Justiça Eleitoral Americana vai fazer disso, daquilo outro, para que não haja fraude, papapá, pipipi, popopó. O Trump falou que ia tirar o Twitter do ar. Chegou tipo assim, vamos acabar com essa M. Você falou que eu estou falando mentira, que não tem fundamento, então vamos tirar o Twitter do ar. Isso é um comportamento ariano. Né? De tipo assim, você me contrariou? Então, peraí que eu vou fazer aqui uma coisa com você. Então, isso é uma forma da gente ver todo mundo com essa energia meio que à flor da pele, porque todos, nesse momento geracional, estamos debaixo da bandeira do Quirón em Áries. E aí, na verdade, ele pode ter sido extremamente autêntico. Ele foi ele mesmo, prepotente, arrogante, com aquelas coisas todas que a gente já sabe, né? Que é a característica do cara. Então, ele fez um comportamento que é exatamente o comportamento dele. Ou então, se fosse uma outra pessoa extremamente pacífica e amorosa, tivesse esse tipo de comportamento, ela ia estar na energia negativa do Quirón em Áries. Entenderam? Sim. Consegui te explicar também, Giselda? Sim. Muito obrigada. Nada, querida. O que mais, gente? Perguntas? Tia Cláudia, Fala, querida. eu acabei de ver que eu tenho o Quirón na casa 10 e ele é em Capricórnio. E aí, eu não tenho certeza, mas pelo que eu entendi, é como se a minha ferida fosse no trabalho. Exatamente. Na carreira. Trabalho não, na carreira. Talvez vocês tenham uma dificuldade de perceber qual é a melhor carreira para você. Qual é o melhor caminho que vai trazer essa plenitude sua. Porque se você não tivesse Quirón na 10, você poderia ser uma pessoa que soubesse desde pequenininha que, tipo assim, eu sonhava em ser uma profissão. E aquilo está tão integrado na vida da pessoa que, naturalmente, ela vai ser aquela profissão. Né? Porque aquilo é um chamado da alma dela. Se eu tenho um Quirón na casa 10, eu posso ter a dificuldade de justamente escolher qual é esse meu caminho profissional. Não é trabalho. Trabalho é na 6. Né? Trabalho na casa 6. Então, na casa 6 está lá o meu cotidiano, o dia a dia, como é que eu organizo o meu trabalho. Você poderia ter esse problema ali. No seu caso, o que também sinaliza de bom, já que o Quirón é o curador interno, é que quando você descobrir qual é a profissão, que é a profissão menina dos seus olhos, é nela que você vai se realizar. Então, é através dela que você vai ser o melhor profissional possível. Só que antes de você acessar isso, quem tem Quirón na 10, tipo assim, eu não me acho
bom o suficiente naquela carreira que eu escolhi. Então, se eu escolhi ser médico, eu acho que não vou conseguir concluir, é muito difícil, eu acho que não vou dar para médico, acho que vou ser uma porcaria do médico. Mas, no fundo, não, você vai ser um médico fantástico. Só que isso vai ficar sinalizando até você descobrir qual é o seu caminho, né? Respondi? Respondeu sim. O que mais, gente? Perguntas? Então, vou lembrar de uma coisa aqui para falar para vocês, enquanto vocês estão pensando em uma pergunta. Por exemplo, se a gente fosse analisar um Quiron no trânsito, aí eu faço um mapa anual, que é a minha revolução solar, e vou lá buscar saber, esse ano, a gente já está sabendo aí que o Quiron está em Áries, né? Mas em qual casa astrológica ele vai estar no meu mapa da Revolução Solar? Ou seja, em qual aspecto da minha vida eu vou sentir essa deficiência, essa falta, né? Essa ausência, essa rejeição. Então, aí, quando eu faço esse mapa e eu já vejo ali que vai sinalizar que esse ano o Quiron na casa tal vai trazer aspectos muito difíceis, né? Eu vou ficar ali alerta para aquilo, né? Então, peraí, tá numa casa, uma dessas casas astrológicas que vai dizer qual é o aspecto da minha vida que naquele ano eu vou sentir essa falta. Então, pode ser no dinheiro, pode ser na família, pode ser no casamento, pode ser na espiritualidade também, né? Se eu tenho um Quiron na casa 12, será que eu me sinto realmente uma pessoa abençoada, protegida? A espiritualidade está ali para me acolher nas horas que eu preciso? Não, se eu estou com Quiron na 12, eu vou achar que eu sou a pessoa mais abandonada da face da Terra. Não tem ninguém aqui para me acudir, entendeu? Então, isso daí é um dos aspectos do Quiron na casa astrológica, ou seja, em qual área da minha vida que eu também tenho essa chance de me curar. Ali é um grande ano. Tanto o Quiron no trânsito, ele vai te auxiliar na sua cura do seu Quiron de nascimento. Então, a cada ano em que ele tiver numa casa astrológica, ele vai estar ali monitorando qual o lugar que eu tenho que fazer uma faxininha, que eu tenho que olhar com um olho mais detalhado para dentro de mim, que eu tenho que ver ali quais são os meus talentos que eu estou deixando de lado, que eu posso estar empurrando com a barriga. E é bem por aí que acontece, tá, gente? Essa é outra pegada do Quiron. Deixa eu ver aqui o meu. O meu tá na 1. Olha que maravilha. E em Áries. Então, hoje eu tô igual a Aline no Quiron de nascimento, né? Mas, assim, nesse ano, o meu grande desafio é eu ser o mais eu possível, né? Então, cada vez mais que eu fizer concessões, não que não possam serem feitas não, tá, gente? A vida é feita de equilíbrio, ninguém tem que ficar impondo e tá com a espada na mão o tempo inteiro querendo duelar. Não, não é nada disso. Mas todas as vezes que eu fizer algum tipo de concessão ou fizer algum tipo de concordância com algo que fira a minha personalidade ou que fira os meus valores, eu vou estar sofrendo muito, né? Então, na atual conjuntura, eu dou um exemplo bobo, mas que também faz sentido. Eu não sou mais carnívora, eu não como mais carne. Eu sou vegetariana. Então, para mim, se eu chegar num lugar e a pessoa chegar para mim e falar assim, olha, só tem frango, carne e peixe. Você vai comer o quê? Eu vou comer nada, entendeu? Eu vou comer o que tiver que não seja animal. Se eu chegar e falar e ceder à pressão do outro, não, come isso daí, que palhaçada é essa? Qual o problema? Uma vezinha só. Eu vou estar ferindo uma postura que eu escolhi para minha vida.
Então, isso vai estar me oprimindo. Então, isso eu vou estar deixando de ser eu mesma. Isso é um Quiron na casa 1. Então, não vou estar expressando de uma maneira ética e correta as escolhas que eu fiz. Então, se eu fiz essa escolha, eu fiz essa escolha. Então, tudo bem, posso mudar de ideia também. Mas no presente momento eu vou estar ferindo essas minhas escolhas. Então, você está se moldando, no caso do Quiron em Áries, né, a algo que o outro quer de você, mas que te causa sofrimento, aí não dá, né? Então, esse é um dos chamados do maravilhoso, né? Quiron em Áries, porque é bom, é positivo, faz você ser legítimo. Aí que tá, legítimo, essa palavra que tava me faltando. Porque na energia de Áries ele precisa ser legítimo. No momento que ele se acha uma fraude, ou seja, eu estou representando um personagem, um papel, nossa, aquilo tira o chão dessa energia ariana. Então, se a pessoa está, e vão estar nós todos, sobre essa energia do Quiron em trânsito no signo de Áries, precisamos ser o mais honestos conosco mesmo, né? Lógico que a gente vai ter sempre a coisa social de não querer machucar ou magoar o outro, ok. Mas no Quiron em Áries, o outro não vem em primeiro lugar. Sinto muito, quem vem em primeiro lugar é a sua essência. Aí a gente tenta adaptar e comungar com a essência do outro, sem condenar, sem julgar, nem nada. Mas se está violando a sua essência, aí está ali a ferida completamente aberta e exposta. Tá bom? Cláudia, o meu, além de Áries, ele tá meio que dividido com Touro. Influenciaria Touro em alguma coisa? Olha, você me mandou a mensagem aqui, eu vi. Eu considero mais, olhando aqui no seu mapa, meio lá, meio cá, não tem problema, né? Vai pegar as duas coisas, com certeza. Mas para mim ele está em Áries, não está em Touro, né? Ele está literalmente no signo de Áries, entendeu? Tá 18 graus aqui, no meio da casa astrológica, tudo bem que a casa acaba com 30, então ele não está entre Touro e Áries, não. Ele está literalmente no signo de Áries, tá? Então, quanto mais você for você mesma na sua relação a dois, como eu falei para você na sua leitura, melhor. Então, quanto menos você for você, pior, tá? Vai trazer essa ausência e essa rejeição de você mesma numa relação a dois, né? É como se a pessoa não te aceitasse do jeito que você é, tá? E na casa 1, como a gente está vendo aí, de algumas pessoas, é como se você não manifestasse a sua personalidade. Você estivesse vestindo um personagem para se defender. É isso. Entendi. Mais perguntas, pessoas lindas do meu coração? Cláudia, no caso da família, né, o Quiron aqui na casa 4, qual seria o maior desafio? Tanta coisa relacionada à família que eu fico pensando, e muito mais nos últimos anos, as dificuldades da família, o apoio à família. Então, mas qual seria o cerne da questão? O cerne da Ou questão... ou é individual, individual, individual? Não, não. O cerne da questão para quem tem Quiron na casa 4, no caso que a casa 4 é a família de origem, papai e mamãe, é como se a ferida fosse causada por esses dois indivíduos, entendeu? Ou um, ou outro, ou os dois ao mesmo tempo, né? Então, foi assim, crenças, falas, expressões que não eram favoráveis a você. É como se a família não aceitasse você do jeito que você era. Isso é um Quiron na casa 4. Bastante difícil. Bastante pesado, porque é como se fosse tipo assim, tá bom, todo mundo me ama, menos a minha família. E aí? Entendi. Né? Para a gente poder entender isso aí. Não me aceitam do jeito que eu sou. Eu vou ter que me moldar ao que papai e mamãe querem de mim. Pronto. E aí, se tiver... E a gente vai se moldar.
porque é natural. E, É se não natural. tomar cuidado, passa a vida toda escravo da família, né? Exatamente, é o grande Esse é o meu desafio. caso. A Eu liberdade. estou vendo também o mapa que está na casa de Aquário. Consegui ver aqui. Casa 4 e Aquário, lá na casa 4. O seu Quirón está em Aquário na casa 4? Então, a sua casa tem o 4 símbolo é de regida por Aquário. Aquário, né? Ou Isso. não? Pode ser, né? Como? Perdão? A casa 4 é regida por Aquário ou não? Porque pode Tem estar um símbolo vindo... de Aquário aqui no quadradinho da casa 4. Entendi. Então, ou seja, o próprio ambiente familiar já foi um ambiente frio, né? Quando o Aquário está na casa 4, ele fala muito da solidariedade com os outros, fora da casa, não com a família. Né? Então, são outras pessoas, os amigos vêm em primeiro lugar, o trabalho vem em primeiro lugar, o intelecto vem em primeiro lugar, a família não vem em primeiro lugar. Até porque o Aquário na casa 4, a minha família é universal, é todo mundo. Né? Então, não é só uma família consanguínea. Tá? Então, Entendi. assim, o Quirón em Aquário, Mas aí muito um aí peixe é fora d'água. paradoxo. Você era o ET da família. Tá. Entendeu? O ET. O ET virou o alicerce da família. Exatamente. Aí fica paradoxal e desafiador a beça, né? Fica. Porque o Quirón em perfeito. Aquário era para você dar um tchau solene. Adiós, muchachos. Amo vocês, família, mas eu fui. Então, isso é o positivo do Quirón em Aquário. Vocês todos podem pensar o que vocês quiserem, podem escolher o que vocês quiserem da sua vida. As minhas escolhas são as minhas escolhas. Eu estou extremamente satisfeita com elas e eu não estou nem aí para o que vocês acham. É E aí tudo interessante. bem. Vocês podem continuar com a vidinha de vocês e eu vou continuar com a minha vidinha. E isso é o positivo de Aquário. Eu não obrigo o outro a seguir o meu estilo de vida e nem eles me obrigam também. Então, que ótimo, cada um no seu quadrado. Agora, se não... É interessante. No negativo, não. Eu faço tudo para agradar o estilo de vida que essa família quer para mim. Não, você deveria ser assim, você deveria ser assado. Não, isso está errado, isso não pode. Não, você está, ainda mais Aquário, você está expressando muitas emoções. Por que você é tão emotiva? Aí o que nem Aquário olha assim, minha vontade é mandar vocês todos para aquele lugar, lá na Conchinchina. Entendi. É interessante que você está colocando, porque enquanto adolescente, eu fiz exatamente isso. Peguei minha malinha e vim para o Rio de Janeiro. E daí fiquei com o pai, depois casei, tive os filhos, mas sempre fiquei cuidando da minha vida, digamos assim. E agora, obviamente, né, com as necessidades que surgiram, idade de mãe e tal, eu estou lá no alicerce ajudando e tal, mas eu não me desprendi exatamente desse raciocínio que você coloca. Eu não imponho e eu gosto muito da minha independência, digamos assim, né? Dentro daquilo que me é possível. Tem esse pensamento, sim, bem interessante. E paradoxal, né? Total. O Quirón sempre vai ser desafiador. paradoxal. Exatamente. Porque você vai ter um muito talento muito grande naquilo, mas ao mesmo tempo, se você não exerce aquele talento, é justamente a falta dele que te prende. Então, assim, era para você ser... Vira uma angústia, né? Vira uma angústia, exatamente. Porque, na verdade, um Quirón em Aquário na casa 4 é como se a sua própria família estivesse também direcionando a você o seguinte: vai à luta, Giselda, vai ver a sua vida. Você deve ser uma mulher independente, você deve não depender de homem para nada, você deve ter a sua liberdade, o seu dinheiro, a sua intelectualidade, isso no positivo. No negativo, o Quirón em Aquário é tipo assim, não, você tem que seguir a nossa filosofia, porque é essa filosofia que é interessante, e se você não tiver adequado, você pega as suas coisas e vai embora, e mais ou menos por aí, entendeu? Né? Então, entendi, Aí a gente divide, fica um pouco no meio, para não entrar tanto em atrito, mas está ótimo. Quando você saiu da sua casa e veio para o Rio de Janeiro, foi um aspecto libertador do Quirón. Ele estava extremamente positivo para você nessa época da sua vida. Tipo assim, você exerceu esse talento. Se não,
magoou, aí dançou. Mas foi uma coisa tipo assim, não, eu estou saindo ciente das minhas escolhas e dando graças a Deus que estou saindo desse núcleo, porque o que eu quero descobrir é o mundo, porque o aquário é muito disso daí, ele também não está a fim de ficar preso num contexto, né? Então ele vai dizer assim, olha, como eu acabei de falar, amo vocês, família, beijo, queijo, que eu estou indo. Né? Vou continuar amando, Perfeito. mas eu não vou ficar olhando para trás, entendeu? Aí, perfeito. Bem. Né? Muito obrigada. Nada, imagina. Cláudia, Oi. O mapa natal, ele traz a sua vida como um todo, né? E depois você vai dividindo isso anualmente no Revolução Solar. No caso, o Quiron, no mapa natal, vai te trazer o aspecto de vida, essas feridas, até como você mencionou, kármica. Mas se em algum momento na sua vida você conseguiu curar aquilo, tratar aquilo, através da Revolução Solar, eu vou ter alguma dica de que eu consegui curar aquilo? Ou seja, o Quiron não vai aparecer mais no meu mapa, ou ele vai aparecer em conjuntura com algum outro aspecto, ou não, ou isso é impossível. Eu sempre vou ter desafio, mesmo que eu tenha curado o desafio A, vai me aparecer um desafio B, usando como parâmetro o mapa natal, que é a tua essência, né? Isso aí. Então, a gente começa da seguinte forma. O Quiron anual, ele vai passar por outros signos e outros aspectos para te auxiliar a você achar essa ponte, esse caminho para o seu Quiron de nascimento. O Quiron de nascimento, ele sempre vai existir para você. Só que ele pode, como o exemplo que eu dei para a Giselda, estar te influenciando de forma positiva ou negativa. Quando você se cura, é quando você olha para esse aspecto da sua vida, né? E você vê, tá, eu não faço mais isso. Eu não caio mais nessa cilada. Eu não estou aqui mais para agradar o fulano, ciclano e beltrano. Eu não estou mais com deficiência na minha vida financeira. Eu não estou mais com dificuldade na minha vida profissional. Então, quando você começa a perceber que você está usando o lado potencial do Quiron, é que entra a cura. Então, onde ele está ali, ele vai estar. Esse é o seu desafio de nascimento. Então, a partir do momento que essa ausência não vai ser mais sentida por você, esse buraco não vai estar mais ali, você vai olhar para esse Quiron e vai dizer assim, não, realmente, eu fazia muito isso, hoje em dia eu não faço mais. Pronto. Aí chegou o momento da cura. Inclusive, agora, a partir disso, eu ainda consigo auxiliar as pessoas nisso e naquilo. Então, esse é o ponto do Quiron, dele não desaparecer. Lógico, ele vai estar lá no seu mapa sempre, mas ele não vai estar ali sinalizando uma ferida. Ele vai estar sinalizando a sua autocura. Então, então olha só, quando eu, aqui no meu caso, que o meu está na casa 2, consegui voltar a realinhar e equilibrar a minha vida financeira, nossa, eu vou estar na potência máxima desse Quiron. E se eu conseguir manter isso daí durante o restante da minha existência, melhor ainda. Lógico que a gente não é estático, tá, gente? A coisa não é fixa. Mas, da forma que você está colocando, o que eu posso sinalizar para você é o seguinte: quanto menos ele me engatilhar, quanto menos ele puxar meu tapete, eu perceber que esse aspecto da minha vida está cada vez menos ocorrendo, é sinal que eu estou indo para o processo de cura. Então, já estou fazendo a minha tarefa. Porque a minha tarefa é essa. Essa foi a tarefa que você escolheu. Você com Quiron na 1, eu com Quiron na 2, Marcela com Quiron na 7, Giselda com Quiron na 4. Esse é o desafio da vida. Agora, quando esses Quirons começam a apertar mais a gente, pegar mais a gente na curva, ou seja, poxa, eu estou vendo realmente que toda hora isso está acontecendo comigo, isso é uma constante na minha vida, eu não consigo fazer diferente. Você está na sua ferida, você não está na autocura, você está ali no sofrimento. Não, já estou vendo que, nossa, quando já se passaram 5, 10, 15, 20 anos, isso daí está cada vez mais distante de acontecer.
Então, beleza. Você está num processo de cura, porque é um processo evolutivo e natural, entendeu? Então, estamos todos caminhando todos os dias, como os planetas estão se movendo todos os dias, né? Entendi. Obrigada. Nada. Estamos finalizando, galera. 10 minutinhos para a gente acabar de perguntar sobre Quiron. E eu tô achando que quinta-feira que vem a gente vai conversar sobre a Lua, hein? E agora? Quem quer conversar sobre a Lua? Eu quero. Tá ótimo. Eu quero. Vamos a ela, vamos à Lua. Vamos à Lua. Adorei. Ah, Mais perguntas, pessoas? Tá tudo tranquilo? Conseguimos entender, assim, de uma forma geral, o que representa Quiron, né? Estamos sendo apresentados a ele aí agora, né? Então, acho que foi um primeiro encontro, um primeiro contato, né? Busquem, se vocês quiserem, é que eu não peguei aqui agora, mas tem livros sobre Quiron, eu vou ver os que eu tenho aqui na minha biblioteca, vou botar a fotinho dele para vocês no grupo. E quem quiser ler, eu acho assim muito legal. É um aspecto que vai ajudar a gente não só a nos curarmos, mas como auxiliar os outros que vão ter o mesmo problema que a gente tem, né? Então, acabamos atraindo, como eu falei, esse tipo de situação. E aí você vai tendo esse espelhamento no outro, né? Então, isso é muito legal. Então, aí, se vocês quiserem dar uma lida, ver alguns artigos sobre Quiron, né? Eu devo ter colocado coisas antigas no meu site, né? Que é o Cláudia Soutelinho Astrologia, falando de algum Quiron em algum signo, tá? Mas busquem, que é legal, porque o filmezinho do Percy Jackson, o primeiro, né? Que eu esqueci agora qual é o subtítulo, aparece o Quiron no filme. Então, também é uma outra forma de você interagir com esse simbolismo, né? Ele é o cara que é responsável justamente por uma comunidade onde ele educa os filhos dos semideuses, né? Que são os adolescentes que são metade humanos e metade deuses. E aí é um filme leve, né? Então, descontraído, dá para você também ver um pouco da energia de Quiron ali. Se eu souber de algum filme com esse pegada de Quiron, eu coloco lá para vocês, tá? Tem no Harry Potter Também. e tem naquele desenho que assistíamos quando criança do Hércules, que ele era o professor do Hércules, não era o Quiron? Isso aí, era. É o que está aqui na mitologia. O Alessandro aquele colocou aqui desenho. para nós, Percy Jackson e o Ladrão de Raios, tá, gente? É o título do primeiro filmezinho do Percy Jackson, que tem vários aspectos ali mitológicos também, super bacana, acho que vale a pena ver. É leve, a gente está precisando de coisas leves também, para poder ver esse outro lado da vida, né? Não. O professor, o Alessandro está colocando aqui que o professor do Hércules não é o Quiron, é o Sátiro. Não, o Sátiro no filme, ele é o orientador do Percy Jackson. Mas quando você vai lá para aquela comunidade, tá lá o Centauro, o Quiron, como professor daqueles adolescentes todos, né? O Sátiro é o orientador do filme, né? Do menino, do Percy Jackson, tá? E a lição está colocando que no desenho animado é o Sátiro, tá? Mas no filme aparece o Percy Jackson, no caso o Quiron, nessa representação do professor. Só para vocês terem uma ideia.
e que o Alessandro está falando é com relação ao Hércules, tá? Que o orientador, o professor do Hércules é o Sátiro. Bem interessante também, né? Tem um quê também de metade homem, metade os pezinhos dele, parece um pé de uma cabra, né? Ou de um animalzinho desse tipo. E o Sátiro, nossa, é o arquétipo do Mercúrio também, né? Que ele tem toda aquela leveza, toda aquela brincadeira, né? Também tem um pouco dessa energia. Tá bom, pessoas lindas? Então, vou encerrar aqui o nosso encontro de hoje. Adorei a participação de vocês. Vou botar o videozinho lá no canal do YouTube. Se vocês puderem divulgar, eu agradeço bastante. Alguém, não sei, acho que a Jaqueline não está aqui nesse momento, mas tinham pessoas me perguntado ao Alessandro, sobre os decks dos baralhos de tarô. Tem lá no site do Veganaê, tá, gente? Caso alguém queira comprar, tá lá os decks que nós temos disponíveis. Pode comprar no cartão, ver lá com a forma que vocês quiserem pagar. Por aqui, Jacarepaguá, eu e a Alessandra, a gente está fazendo entrega. De outros lugares, a gente tem que ver como é que a gente vai fazer, porque o correio está muito ruim, né? Ver se tem alguma outra alternativa. Mas é isso, né? A cura está através dos nossos processos internos, né? O Kiron também simboliza muito isso. Então, quanto mais nós olharmos para dentro de nós e percebermos que nós temos a capacidade de nos curar, não depositar sempre no outro, não que o outro não nos facilite, lógico que sim, mas não é aquela coisa tipo assim, eu só vou me curar se eu fizer isso ou aquilo. Não, gente, não é só isso, não. A gente é um conjunto de coisas, tá bom? Então, agradeço a vocês por mais esse encontro e na próxima quinta vamos de lua, tá certo? Tá Beijo ótimo, para todo obrigada. mundo, uma boa Beijo. noite, bom fim de Obrigada. semana. Até mais. Para você também. Beijo. Tchau. Igualmente.